Tá rodando aqui ainda, meu cabelo tá muito assanhado. Agora você está ao vivo, ele está dizendo. Boa noite, gente. Desculpa não ter lido as semanas, porque de acordo com tudo que está acontecendo pelo mundo, eu me vi um pouquinho abalada e eu estou tentando até não ver mais rede social, porque é de cortar o coração, a maldade do ser humano. Quer dizer, que eu acho que nem é ser humano, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu vou ler hoje Atos 9, a conversão de Paulo, e é muito interessante. E vamos orar, tá bom? Boa noite, Pai, irmãs celestiais, boa noite, Jesus, verdadeiros pais. Te pedimos que possa estar conosco, nos inspirando nessa leitura, que o Senhor tenha misericórdia de nosso mundo, de nosso planeta, das pessoas que são justas, Pai. Proteja nossas crianças para que o mal não tenha o poder de destruí-la como está fazendo. Que elas tenham a chance de viver na era da segunda vinda do Messias. Que esse apocalipse, Pai, não chegue aos vossos filhos e filhas e que o Senhor possa proteger a pátria escolhida. Que eu te peço, bondoso Pai, que o Senhor possa acordar as pessoas que ainda estão no domínio dos demônios que se encontram no inferno e possa despertar a mente original dessas pessoas para que ela acorde para o momento crucial da vida e que está mostrando, Pai, que tudo o que está acontecendo volta para a própria pessoa. Ninguém tem direito, Pai, de fazer absurdo o que fizeram com as mulheres, com as crianças, com os idosos. Então te peço perdão por essas pessoas, porque elas deixaram de ser humanos para virar animais selvagens, sem sentimento, sem coração, sem temor a vós, Pai. Eu te peço que o Senhor possa verdadeiramente estar com cada um de nós e possa fazer com que nós possamos nos levantar todos os dias disposta a te servir e te seguir. Bondoso Pai, permita que nós possamos oferecer todos os dias nossa vida a vós, que possamos viver para o bem dos outros e não para a destruição das pessoas. Por favor, Senhor, esteja no Brasil, tenha misericórdia de nossa nação. Toma posse, Pai, dos três poderes. Levanta os anjos da guarda das pessoas que estão nos três poderes. Levanta vossos justos e os protege as famílias deles, Senhor. Não permita que aqui no Brasil o mal se instale do jeito que estão espalhados pelo mundo. Por favor, já que o Senhor deixou Jesus a Maria tomando posse do Brasil, que Ele possa intervir, Pai, para que o bem dessa humanidade possa um dia usufruir dessa terra maravilhosa e abençoada, próspera que é o Brasil. E não foi feito só para os brasileiros, mas para que a gente pudesse servir as outras nações. Por favor, tenha misericórdia do Sul, que também está passando por momentos muito difíceis. Levanta o justo, faz com que as pessoas voltem para si mesmo, faltam auto-reflexões e se unam de coração e prática a vossa palavra, para que assim também tenham chance de encontrar a segunda vinda do Messias e viver de acordo com vossa vontade, Pai. Não é todo mundo está falando do anticristo, mas no entanto Jesus disse que quando tudo isso estivesse acontecendo, o Messias já estaria à porta. Então que as pessoas acordem, orem a Jesus e perguntem quem verdadeiramente é, para que eles não se unam a pessoas se fazendo de bonzinho, que esse sim, em cada nação, em cada país terá um anticristo. Não, por favor, proteja nosso coração, nossa vida, nossas famílias, nossos filhos e filhos, filhos da nossa comunidade. Proteja as pessoas, Pai, que tomaram o suco sagrado e a família dela. Para que o Senhor, a sua mão poderosa, a sua mão que defende, nos dê força para praticar a vossa verdade e vosso amor, porque assim estaremos dentro do teu escudo e bloqueio. Sabemos, como Jesus disse, para ser amado por vós e protegido por vós, temos que estar praticando vossos ensinamentos e vossa vontade. Por favor, permita que a vossa terra, o vosso lugar seja protegido, que o mal não encontre e que vós possa proteger essa vitória que o Senhor teve de enviar o terceiro Adão, a terceira Eva para a terra. Te pedimos que os proteja, proteja a vossa descendência, Pai, e que vós possa verdadeiramente salvar vossos justos e vossas justas, e vossa filha e vossa descendência, as primeiras, segundas e terceiras gerações que se servem. Te peço que o Senhor abençoe cada um que vai estar aqui através dele em suas casas e que cada um que assista compreenda que é necessário, Pai, ficar do vosso lado, não dizer que acredita em vós, mas praticando tudo o que o Senhor ensinou, através de Jesus e através do Senhor da segunda vinda. Te peço que o Senhor abençoe e proteja as pessoas
e que nós possamos cada dia mais acordar para a vossa vontade, sair da mesmice para praticar. Não que alguém esteja olhando, mas sabemos que o inimigo está observando cada passo que estamos dando para cobrar. Então que nós possamos dar o passo em vossas direções. Abençoe cada um que estão aqui agora e depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Ajuda. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos e eu vou começar, tá bom? É Atos 9, então continua, né? Diz que Salom tinha pedido autorização para ir perseguir os judeus em Damasco, né? Onde estavam os discípulos. Então diz assim, Saulo, respirando ainda ameaçando e morte contra os discípulos de Jesus, foi ao sumo sacerdote e pediu uma carta para Damasco, para a sinagoga, para que quando ele encontrasse os homens e as mulheres, que era o caminho, ele pudesse trazê-lo preso para Jerusalém. Ou seja, a disposição dele foi pedir a carta para prender os cristãos. E quando ele viajava, aproximou-se de Damasco, repentinamente, uma luz dos céus apareceu ao seu redor. Quem era essa luz? Gente, se Jesus não tivesse espiritualmente, ele não poderia fazer isso, por favor. Entenda que Jesus perdeu o corpo físico, mas o poder dele não. Então ele apareceu espiritualmente, a luz dele era tão intensa que cegou Salom. E ele, caindo em terra, ouviu a voz que dizia, olha bem, olhe o que foi que a voz disse. Salom, Salom, por que me persegues? Então, cada vez que a pessoa está perseguindo um cristão, cada vez que a pessoa está perseguindo o Filho de Deus, ele está perseguindo o próprio Deus e o próprio Cristo. Então, a derrota é certeira, porque Deus não ataca ninguém, mas ele, quando é atacado, ele possa exercer a justiça dele, ok? Olha o que Jesus disse se ele continuasse. E ele diz, quem és tu, Senhor? Paulo diz, e ele disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti chutar contra os grilhões, ou seja, o que é grilhões? Jesus disse que é sofrimento e morte, entendeu? Em grilhões, né? Morte em grilhões, é rodeado de ferro. Os grilhões eram ferro, onde prendia escravo, boi e tudo. Então, ele falou para Paulo o quê? Duro será para ti chutar os grilhões, os ferros que vão te passar o sofrimento e a morte se você continuar. Entendeu? Então, vamos ver. E ele, tremendo e atônico, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor. Olha o que Jesus disse. Levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que tu deve fazer. E os homens, lógico que ele estava rodeado de soldados, e os homens que viajavam com ele pararam atônicos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. Eles conseguiam ver, os homens conseguiam ouvir a voz de Jesus, mas não podiam ver, porque não estavam com os sentidos espirituais abertos. Né? Só Paulo viu a luz, eles não, eles só ouviram a voz. E os homens atônicos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se, abriu os olhos e não via nenhum homem, porque ele ficou cego, né? Mas o guiou pela mão e levaram para Damasco. Os homens que estavam com ele levaram para... E ele ficou 3 dias sem visão, sem comer e sem beber. Ou seja, ele ficou de jejum. Ok? E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe, bichinho do Ananias, e ele disse, estou aqui, Senhor. Aí eles viam Jesus, ele tinha esse contato por causa do nível de amor dele, do sacrifício que eles estavam fazendo, então ele podia ver o Filho de Deus. E aí ele disse, estou aqui, ele ouviu Jesus. E o Senhor disse, levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas, por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Ele passou 3 dias em jejum e orando. Ele era judeu, gente, então ele sabia orar. E é por isso que eu não entendo como é que um Paulo tão inteligente conseguiu entender isso e os de hoje não. E uma visão, ele viu que um homem chamado Ananias, Paulo teve uma visão e viu que um homem chamado Ananias entrava e punha sua mão sobre ele para que ele
pudesse receber a sua visão. Então ele respondeu para Jesus: Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele estava com medo de ir, né? Mas Jesus disse: bem aqui, um minutinho só. Eu acho que eu comi uma letra aqui. Deixa eu fechar esse. 14. Não, é e aqui. Jesus diz assim: e aqui ele tem autoridade, ele disse para Jesus, né, conversando com Jesus, e aqui ele tem autoridade dos príncipes do sacerdote. Presta atenção, quem queria pegar Jesus? Os príncipes dos sacerdotes. Para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim. Ou seja, Paulo foi escolhido diretamente por Jesus. Lembra o que ele disse? Não tem oleiros o poder sobre o barro para fazer um para honra e outro para desonra. Paulo foi honrado porque Jesus viu a fé que ele tinha em Deus. Ele não compreendia Jesus. Jesus sabia que no dia que ele ouvisse as palavras de Deus, e que as pessoas às vezes se recusam a ouvir, né? Às vezes você quer dar uma conferência para a pessoa e a pessoa fica com medo, não sei de quê, né? Para poder entender sobre o Messias da segunda vinda, para poder ver se que está tudo certo, para que eles tenham força de seguir, porque saber por saber, Satanás sabe de tudo. A diferença entre nós e Satanás é seguir e praticar. Então, Jesus viu a fé dele e queria salvá-lo, queria que ele tivesse o conhecimento de quem verdadeiramente é Jesus. Então ele disse, ó, ele é um vaso que eu escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentis, dos reis, dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrei o quanto grande coisas ele deve sofrer por causa de meu nome. O Jesus mesmo assim mostrou para ele, ó, você vai... Em um minuto, na visão que ele recebeu, Jesus mostrou para ele todo o sofrimento que ele ia passar para defender o Filho de Deus. E ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Certo? E Neemias, que não podia desobedecer Jesus, foi pelo caminho, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que receba a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Ainda mandou dar o poder do Espírito Santo a Paulo, que as pessoas às vezes não entendem, mas ele recebeu também o poder do Espírito Santo. E imediatamente caiu dos olhos como se fosse escama, e ele imediatamente recebeu a visão e levantou-se e foi batizado. E recebeu alimento e ele foi fortalecido. E este Saulo, alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, passou lá. Imediatamente ele pregava na sinagoga que Cristo era o Filho de Deus. Que choque deve ter sido para o sumo sacerdote, um homem que defendia a todo custo contrário, de repente. É por isso que as pessoas diziam que Jesus estava lavando o cérebro dele, né? Aí Paulo diz, não, a gente não lava o cérebro, não, lava toda a alma. Mas todos que ouviam ficavam atônicos e diziam, não é este que em Jerusalém destruía os que invocavam o nome com intenso veio, como este nome, como está intento e veio aqui para levar as pessoas presas do sacerdote. E se ele veio para fazer isso com o intento de prender, por que ele está pregando dizendo que Jesus é o Filho de Deus? Salom, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Até os judeus ficaram com medo dele, provando que aquele era o mesmo Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Olha, o povo judeu, como não conseguia convencê-lo do contrário, já que ele passou por lado de Jesus, eles queriam matá-lo. É uma coisa tão séria, porque a lei de Moisés proíbe isso. Proíbe a matança de pessoas que não estão fazendo mal. Proíbe levantar falso testemunho. E se você vê no Velho Testamento, na época de Jesus, o que mais eles fizeram foi levantar falso testemunho sobre Jesus. Mas Salom tomou conhecimento do complô e eles viajavam os portões de noite para matá-lo. Esse era o povo de Deus.
Eu não quero nem falar isso hoje. Prefiro não comentar. Então, os discípulos tomaram de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Ele teve que fugir dentro de um cesto para não ser visto pelos romanos, pelos judeus, né, do Velho Testamento e ser morto pelo povo dele. E Salom chegou a Jerusalém e procurou se juntar aos discípulos, mas todos temiam e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Ou até, lógico, né, ele matava a gente, então eles tinham medo. Mas Barnabé, tomando, o trouxe aos apóstolos e declarou com ele virá o Senhor. Declarou como ele vira o Senhor no caminho, e este lhe falava como em Damasco. Falou ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém. E falava ousadamente em nome do Senhor Jesus. E os disputava contra os gregos, mas eles procuraram matá-lo. Olha bem, viu? Coitado do discípulo, que medo, viu? Ele primeiro queria matar os discípulos, depois Jesus mostrou a verdade para ele. Quando soube, os irmãos desceram, ele conta toda a história, o cessário enviaram para Tarso. Então as igrejas em Judéia, Galiléia e Samarina tinham descanso, eram edificadas, e andou no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo se multiplicava. Então ele deu testemunho, o Barnabé deu testemunho de Paulo, para que os discípulos então entendessem que ele não queria mais matar, que ele tinha verdadeiramente acreditado em Jesus. Boa noite, Celi, seja bem-vinda, minha irmã. E aí, vamos ver, né? Essa é uma conversão sofrida, mas linda de se ver, né? Mas ele fez isso porque ele recebeu testemunho diretamente de Jesus. E aconteceu o quê? Passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam ali. E ali ele encontrou certo homem chamado Enias, o qual era mantido 8 anos em sua cama e estava doente de paralisia. E Pedro... Eu não sei de onde está vindo esse alarme, um minutinho só. E Pedro, vamos ver, né? E aconteceu o quê? Passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam ali, em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em uma cama e estava doente de paralisia. E Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, trai a tua cama. E imediatamente ele se levantou. Esse era o poder da fé. Se acreditar, ele fará mais do que eu, Jesus disse a eles, né? E Pedro ficou com a chave para guiar os outros. E todos que habitavam em Lida foram e viram-no, se converteram ao Senhor. Ora, havia um discípulo chamado Tabita, que significa Docas. Esta mulher era uma mulher, viu? Havia uma discípula, era uma mulher. E esta mulher estava cheia de boas obras e esmolava, cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu o quê? Naqueles dias ela ficou enferma e morreu, e tendo levado, colocaram em um quarto alto. E Lida era perto de Jope. Os discípulos, ouvindo que Pedro estaria ali, enviaram 2 homens pedindo que ele não demorasse a vir ter com ele. E levando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando, mostrando as túnicas e as vestes das Docas fizeram quando estava com ela. Ela cuidava das pessoas. Mas Pedro colocou todos para fora, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os seus olhos, e vendo Pedro, assentou-se. Ele orou por quê? Porque ele tinha que perguntar para Jesus se podia ressuscitá-la.
Porque não foi isso que Jesus também fez e eles não perceberam. Jesus ora a Deus pedindo que devolva o espírito, né? E ela, dando-lhe a sua mão, levantou-se, chamou os santos e as viúvas e apresentou viva. E isto foi conhecido por todo em Jope. E muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, em um certo Simão curtidor. Olhe bem. Um certo Simão curtidor. Deixa eu ver aqui que eu... Um minutinho só. Com um certo Simão, o curtidor. Tinha outro Simão, ele é Pedro, né? Simão chamado Pedro. E tinha um Simão lá, um que curtidor é uma profissão, não sei bem o que é. Eu esqueci de explicar direito. Mas era um Simão, ele ficou na casa desse senhor, certo? E a leitura de hoje mostra o que pra gente? Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. A leitura de hoje mostra que a gente não pode julgar absolutamente ninguém. Paulo era a pessoa que perseguia os cristãos, mas ele perseguia por ignorância. Quando ele teve a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Cristo através do próprio Cristo, como Jesus perguntou para ele por que perseguia, e mostrou que mesmo do lado de Jesus ele ia sofrer, mas mostrou também como seria, né? Ele conheceu sobre o céu, ele teve muitas experiências durante a vida dele com Jesus. Então ele decidiu que não, este realmente é o Cristo, e ele começou a pregar e a praticar. E mesmo assim ele se via tentação, né? Porque ele disse, pelo meu corpo sirva a lei de Deus, mas vejam, em meu espírito outra lei que me prende debaixo da lei do pecado. E mesmo assim, ele miserável homem que sou, ou seja, ele lutava contra o corpo, contra os desejos da carne, né? Contra vícios. Então a gente vê que nós não conhecemos o coração das pessoas, então temos que dar chance às pessoas conhecerem o Messias, temos que dar chance às pessoas praticar os ensinamentos do Messias, não só na igreja, porque tem muita gente que vai na igreja e depois deixa Cristo na igreja, em casa é outra pessoa. Nós temos que trazer o Cristo nosso, o Messias nosso, os verdadeiros pais para dentro de nossa casa, para dentro de nosso coração e nos transformar na pessoa melhor que Deus espera de cada um de nós, certo? E essa conversão é muito linda, né? Porque ele ia para matar. E aí a Bíblia ainda diz assim, e ele foi perseguido, vai ver ainda nos outros capítulos, que ele foi perseguido pelos cristãos, foi primeiro rejeitado e depois alguns perseguiram. Ele queria matá-lo, os sumos sacerdotes estavam mandando os judeus matá-los. Então ele foi perseguido, rejeitado pelos cristãos por medo, e depois eles compreenderam que realmente Jesus tinha feito dele, como Jesus disse, um vaso que eu escolhi, né? Ou seja, ele vai estar cheio de mim e vai esborrar para as outras pessoas. Então que nós possamos ser também um vaso e possamos ter cheio de Jesus, dos verdadeiros pais, do Espírito Santo substancial e esborrar para as pessoas, mudando o nosso comportamento, mudando a nossa vida, para que possamos nos assemelhar cada vez mais com filhos de Deus, né? Filhos e filhas de Deus. É esse o que eu desejo para cada um de nós. Tá certo? Amanhã eu volto com 10. Eu não estou comentando por causa dos fatos que estão acontecendo no Israel, então eu não quero comentar a lida, mas quando Deus intervir e o mundo voltar para o eixo, a gente vai compreender muita coisa. Tá bom? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mães Celestiais, boa noite, verdadeiros pais. Bondoso Pai, proteja nossas crianças aqui, em qualquer parte do mundo que ela esteja, para que elas tenham chance de conhecer a vossa segunda vinda, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa estar com cada cristão que verdadeiramente está praticando as palavras de Jesus, para que também Jesus apareça como apareceu para Paulo e conte sobre a segunda vinda do Messias. Bondoso Pai, está na hora do Senhor fazer o que foi dito, que todos receberiam visões, sonhos, e estariam, Pai, sendo levantado o povo de Deus para seguir em frente, praticando os ensinamentos, Pai. Te pedimos que o Senhor possa tomar posse do Brasil, de todos os 3 poderes, desde os federais até os estaduais, levantando os justos e os protegendo. Por favor, Senhor, coloca os anjos da guarda dessas pessoas mais forte para que elas possam abrir a mente original e conhecer a vossa verdade e praticar a vossa verdade. Que não apoie assassino, não apoie, Pai, aqueles que podem destruir os cristãos como prometido, Senhor. Por favor, o Senhor também disse que na segunda vinda não haveria mais perseguições de vossos filhos. Que essa vossa palavra seja exercida e executada sobre a terra, para que todos os cristãos
possa se levantar e conhecer, Pai, também vossa vontade dos últimos dias, que é a vinda do Senhor do segundo advento, o terceiro Adão e a terceira Eva. Protege nossos irmãos de quer que eles estejam. Guia a cada anjo celeste para proteger as terras e acabar com a guerra sobre a terra, Pai. Para que nós possamos voltar a ter um mundo de paz. Nós temos também que trazer paz no nosso lar, no nosso coração. Como a Mãe Moon diz, a paz começa dentro de nós, depois em nossa casa, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos parentes. Por favor, nos deixe mais sábio, mais capaz de entender vossas palavras e vossos desejos. Abençoe todos que estão aqui agora e os que vão, Pai, assistir depois. Permita que nossas crianças, dia de hoje, comemorando o Dia das Crianças, tenham os anjos da guarda bem forte para proteger de tudo e de todos os maus. Te peço que o Senhor possa estar em cada lar que invoque e pratica teu nome. Te peço e te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiô. Obrigada, Sueli. Obrigada, Roseli. E que amanhã nós possamos estar aqui de novo. Muito, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Obrigada.